Meus irmãos, a paz do Senhor, quero compartilhar uma palavra, a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo de número 25, nos diz assim, no versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. É uma palavra muito conhecida, tema de muitos louvores e também tema de muitas pregações. Em Mateus capítulo 25, a gente pode perceber que são 10 virgens. Todas eram virgens, todas elas estavam com as suas lâmpadas, todas estavam vestidas para a ocasião que elas estavam indo, todas estavam juntas, todas as 10 tinham o mesmo propósito e todas elas estavam indo pelo mesmo caminho. Mas a Bíblia, ela nos diz algo, que 5 eram prudentes e 5 delas eram loucas. Por quê? O que elas tinham de diferentes? Porque 5 eram prudentes? É simples. 5 eram prudentes porque se precaveram, porque se prepararam, porque elas agiram com prudência. Poderiam ser 6, poderiam ser 7 prudentes? Poderiam ser todas as 10 prudentes? Poderiam ser todas as 10 prudentes. Mas a Bíblia nos diz que 5 apenas eram prudentes e 5 eram loucas. Elas, porventura, sabia que o esposo iria tardar? As 5 prudentes, ela porventura recebeu uma informação que as loucas não receberam? E elas falaram, bom, o noivo, o esposo vai tardar, então vamos levar azeite de reserva para conosco. Será que elas sabiam disso, que o noivo iria tardar? E a resposta é claro que não. Elas não sabiam que o noivo ia tardar. Elas não estavam esperando por isso, mas se precaveram, agiram com prudência mesmo assim. E elas são prudentes justamente por isso, porque se precaveram, mesmo sem saber que o noivo, que o esposo iria tardar. Sabe, não estava nos planos de nenhuma das 10, nem das 5 virgens prudentes, nem das 5 virgens loucas, que elas fossem dormir. Não estava no plano elas tirarem uma soneca, não estava. Mas todas elas adormeceram. E sabe, elas adormeceram com as lâmpadas acesas. Isso nos mostra que nenhuma delas esperavam que elas iriam dormir, que o noivo iria tardar. Se elas falassem, bom, vamos tirar um cochilo aqui, elas poderiam ter falado, então vamos apagar nossas lâmpadas e quando estiver perto do noivo chegar, o esposo chegar, nós acendemos novamente as nossas lamparinas. Mas não, elas não esperavam dormir, elas não esperavam o azeite das lamparinas acabar, mas mesmo sem saber, as 5 virgens prudentes levaram consigo azeite de reserva. Elas se precaveram, elas deram um passo adiante. Então, foram isso. Talvez ela imaginou um cenário de desastre. Talvez ela imaginou um cenário onde o esposo iria tardar, onde o azeite delas poderiam ter a possibilidade de acabar. Então elas resolvem se munir de mais azeite e foram prudentes ao ponto de levar consigo mais azeite. Elas levaram azeite consigo de reserva. Sabe o que isso nos ensina? O evangelho não é de quem inicia. Não. Evangelho não é de quem inicia e para no meio do caminho. Evangelho é de quem vai até o final. É de quem se prepara. É de quem tem a disposição de caminhar e tem a disposição de levar algo um pouco
a mais. Mesmo sabendo que aquilo que está levando pode ter um pouco mais de peso, pode ser mais incômodo, porque levar só a lâmpada, a lamparina, era o que todas estavam esperando, era o que as 5 loucas talvez imaginou. Vamos só levar as nossas lamparinas, sem levar azeite de reserva, sem levar outro peso. Mas as 5 prudentes resolveram levar, além do que estava dentro da lamparina, levar consigo azeite de reserva. Sabe o que me chama a atenção? Tem muitas pessoas que só se preocupam com o azeite, com a solução, quando o problema bate na porta. Quando o problema bate, a pessoa não tem com que resolver e aí começa a procurar. Mas as 5 virgens prudentes, quando o problema bateu, quando veio alguém anunciando, aí vem o esposo, e elas se levantam, todas as 10 levantam. Todas as 10 com as lamparinas apagadas. Todas as 10 com suas lamparinas sem azeite. Mas as 5 virgens prudentes tinham azeite para repor no lugar daquele que se foi. Será que eu, será que você, será que nós temos esse azeite? Se o nosso azeite acabar agora, nós adormecermos e acabar, nós temos azeite para pôr no lugar? Temos o Espírito Santo conosco, aquele que nos sela, aquele que nos guarda, aquele que é o penhor, quando diz lá em Efésios capítulo 1, da nossa salvação, ele é a garantia. O que a gente pode ver com essa passagem de Mateus capítulo 25 é que as virgens prudentes agiram como Noé. Noé não esperou o dilúvio, Noé não esperou a tempestade se manifestar para construir a arca. Não, ele construiu a arca antes do dilúvio, antes da tempestade acontecer. Tem muitas pessoas esperando a tempestade acontecer para depois construir a arca. Quando a tempestade se manifesta, é tarde demais. É necessário construir a arca, estar em Cristo, viver para Cristo antes da tempestade. Antes da vinda do Senhor, você precisa já estar preparado. Você precisa estar pronto agora. Você precisa estar preparado hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã você não pode ter mais essa oportunidade. Então que você, que eu, que nós possamos estar preparados como aquelas 5 virgens prudentes estavam. Porque se nós não estivermos preparados, nós vamos clamar, nós vamos falar que nem as 5 virgens loucas, em Mateus capítulo 25, versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. No versículo 12, e ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E você está caminhando com a sua lamparina acesa e tem um olhar dizendo: isso é o suficiente, o que eu tenho dá, a minha força, o meu talento, o meu dom é suficiente. Não se esqueça, é pela graça, é pelo Espírito, é por Cristo Jesus. Nós sozinhos não conseguiremos, mas se nós estivermos Cristo, depositarmos a nossa confiança em Cristo, Ele é o nosso azeite. Ele é o azeite da lamparina, Ele é o azeite da reserva, Ele é aquele que nos guia, que nos direciona. Cristo é tudo em todos. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais conteúdos assim. Que Deus te abençoe.